de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem, é o amor que só tem, é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Yeah! Bom dia, a paz do Senhor a todos, a turminha Florescer, a todos que estão participando da live de hoje. Hoje é domingo e nós vamos iniciar mais uma aula do Ministério Infantil, aprendendo um pouco mais sobre a Palavra de Deus. E antes de começar, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o Papai do Céu, amém? Pai querido, Pai amado e santo, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos juntos, reunidos. Por mais que sejamos distantes uns dos outros, cada um em suas casas, mas o Senhor fala conosco através dessas aulas, através dessas lives. Que o Senhor possa me usar e falar no coraçãozinho de cada uma dessas crianças, de cada um desses pais. Que o Senhor possa falar com eles e nos abençoar. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre sentimentos. Nós temos aqui os nossos potinhos. Esse aqui é o sentimento da alegria, da raiva, do medo, essa é a tristeza, e do medo. E é normal ter todos esses sentimentos. A gente tem, durante a nossa vida, às vezes sente raiva, às vezes a gente sente medo, a gente fica alegre, a gente fica triste, muitas das vezes. E é normal sentir tudo isso, não é pecado a gente ficar com medo ou ficar com raiva, isso não é pecado. Mas nós precisamos saber controlar esses sentimentos. Porque quando a gente não consegue controlar os nossos sentimentos, a gente vai ficando com raiva, com raiva, com raiva, vai liberando raiva. E às vezes quando a gente for ver, já pecamos, já fizemos alguma coisa errada. Quando você fica muito estressado, muito estressado, muito estressado, ou você pode acabar batendo em alguém, ou falando que não devia. Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses sentimentos
pra gente conhecer esses sentimentos. Quando a gente conhece os nossos sentimentos, a gente consegue controlar. Então, o que que me deixa com raiva? O que me deixa triste? O que que me deixa alegre? Então, vamos começar falando sobre o medo, sobre o potinho do medo. O que que é o medo? O que te deixa com medo? O medo, ele é ruim? Não. O medo, às vezes, ele pode ser bom. Sabe por quê? Porque, por exemplo, se eu não tivesse medo do fogo e minha mãe estivesse ali cozinhando alguma coisa no fogão, eu ia lá e colocava minha mão na panela quente ou no fogão que tá com a boca acesa e queimaria a minha mão. Mas o meu medo me impede de correr esse perigo, porque eu sei que se eu colocar a minha mão ali, vai queimar. Então, porque eu tenho medo, eu não faço isso. Entendeu? Mas, às vezes, quando nós temos muito medo, a gente paralisa e não sabe como reagir. E tem uma história na Bíblia que vai falar que os discípulos de Jesus ficaram com muito medo. Jesus e os seus discípulos estavam com uma grande multidão, porque o povo queria saber sobre Jesus, queria ouvir as palavras de Jesus e aprender um pouquinho mais de Deus. E Jesus estava falando com essas pessoas. E quando ele terminou o seu discurso, quando ele terminou de falar, ele foi com seus discípulos, entraram num barquinho e iriam atravessar o mar para chegar do outro lado do rio. Só que aí Jesus estava cansado. Ele ficou muitos dias pregando, muitas horas em pé, no sol quente, sem comer. E Jesus ficou cansado, então ele foi lá e deitou um pouquinho no barco e descansou. E então, quando Jesus dormiu, começou a cair chuva do céu, mas uma chuva muito forte, uma tempestade. E as águas que estavam tão calminhas começaram a ficar fortes. E os discípulos começaram a ficar desesperados, porque a água estava entrando dentro do barco. E os discípulos ficaram com medo e gritando, Jesus, socorro! Porque a água estava caindo do céu, e raios e trovão. E o mar estava muito agitado. E eles estavam com medo de o barco afundar. E eles morrerem afogados. E eles começaram a clamar a Jesus, Senhor, por favor, nos socorre. E aí Jesus acordou, ele se levantou e ele disse, mar e vento se acalmem. E na mesma hora o mar se acalmou, o vento parou, a tempestade parou e os discípulos ficaram calmos. Então, assim como os discípulos, é normal ficar com medo. Em uma tempestade você não ia ficar com medo? Nós ficamos com medo. Mas os discípulos, eles clamaram a Jesus, eles pediram socorro a Jesus e Jesus os ajudou. Ele ouviu o pedido de socorro dos seus discípulos. E às vezes, em determinadas situações da nossa vida, a gente fica com medo também. Porque na nossa vida a gente passa por muitas coisas, então é normal. Só que a diferença é que nem os discípulos fizeram. Nós precisamos pedir ajuda quando nós temos medo. Você talvez pode ter medo de ir escuro, ter medo de ficar sozinho. Todo mundo tem os seus medos, sejam eles grandes ou pequenos, mas todo mundo tem os seus medos. Só que nós precisamos falar para as pessoas, falar com alguém e principalmente falar com Jesus, clamar a Jesus, assim como os discípulos fizeram. Então vamos lá para mais um potinho? Vamos falar agora sobre o potinho da tristeza. O que te deixa triste? Quando alguém fala uma coisa que você não gosta, que te magoa, quando alguém faz uma coisa errada para você, aí você fica triste. Ou alguém da sua família morre. Na nossa vida, a gente passa por situações difíceis que nos deixam tristes e é normal se sentir triste. A tristeza ela é como se fosse um túnel. Você passa por aquele caminho escuro que você não vê nada e você fica triste, mas lá no final do túnel tem uma luz, algo bom, ou igual um poço. Às vezes você se sente muito triste, acha que ninguém gosta de você, que ninguém te ama, a gente passa por essas fases, sim. Mas quando a gente olha lá pra cima, tem luz, há um Deus que nos ama, que nos guarda, que nos protege, que cuida de nós. E há uma passagem na Bíblia que Jesus, o próprio Jesus, o Filho de Deus, ele se sentiu triste. Sabe por quê?
A Bíblia vai falar que Jesus, ele vai lá para o Monte das Oliveiras junto com alguns dos seus discípulos e ele pede para que eles ficassem ali com Jesus e orar com ele, porque Jesus estava se sentindo muito, muito, muito triste, porque ele sabia que ele ia morrer. Jesus sabia que ele ia ser pregado numa cruz, morrer por pessoas que nem se importariam com ele, nem iam dar valor ao seu sacrifício, que nem ia ligar para Jesus. Ele sabia disso. Isso doía o coração de Jesus. Jesus, ele não queria morrer. Ele ia passar por muito sofrimento. Jesus estava com medo e ele estava se sentindo triste. Ele pediu para que os seus discípulos ficassem ali. E aí Jesus, ele se prostra no chão e ele fala com o Pai. Ele fala com Deus. Ele fala: Senhor, se for possível, faça de mim esse cálice. Mas, todavia, seja feita a tua vontade. Então, assim como Jesus, nós nos sentimos tristes. Nós ficamos tristes. Jesus, ele estava profundamente triste porque ele sabia que ele ia passar por uma morte de cruz. Mas, no terceiro dia, ele ressuscitou e a alegria veio de novo. É como eu falei, é como o túnel e o poço. Lá no final, há uma luz. Valeu a pena o sacrifício de Jesus naquela cruz, porque ele ressuscitou. E através da morte de Jesus, hoje, eu e você podemos ser salvos, podemos ter um relacionamento com ele. Então, mesmo que Jesus tenha passado por aquele momento difícil, aquele momento triste, ele venceu a morte, ele venceu aquela tristeza. E hoje ele está feliz porque através daquele sacrifício dele na cruz, hoje nós podemos ter um relacionamento com ele. Então a tristeza, ela passa, esses momentos passam. Tem um versículo na Bíblia que vai dizer assim, em Salmos 30, versículo 5, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então, o choro, ele dura uma noite, ele dura só um período, mas no outro dia, pela manhã, assim como Jesus, a alegria, ela vem. Então, a tristeza é só uma fase. Não fique triste, não se importe tanto, porque todo mundo vai passar por isso. Todos nós passamos por isso, assim como Jesus. Jesus também passou. Agora vamos falar sobre o potinho da raiva. O que te deixa com raiva? O que te deixa furioso? Quando alguém fala uma coisa que você não gosta, ou mexe nas suas coisas sem a sua permissão. Eu não gosto quando mexe nas minhas coisas sem eu deixar. Eu não gosto, eu fico com raiva. É normal sentir raiva. É pecado sentir raiva? Não é pecado. A Bíblia vai dizer, lá em Efésios 4:26, que se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem. E não fiquem o dia inteiro com raiva. Então, é normal sentir raiva. Só que nós não precisamos, não podemos ficar com aquele sentimento guardado no nosso coração o dia todo pensando, nossa, ele mexeu nas minhas coisas, ele não gostei do que ele falou comigo. Ele fica guardando aquele sentimento no nosso coração, faz mal pra gente e faz mal para outras pessoas também. E quando ele fala que se vocês ficarem com raiva, não pequem. Como assim? Às vezes, quando a gente não consegue controlar os nossos sentimentos, controlar a nossa raiva, a gente vai liberando aquela raiva para as pessoas, acaba falando que não devia, acaba falando alguma coisa para magoar outra pessoa, xingando ou batendo, dando aquele puxão de orelha, aquele tapa. E isso é violência, é pecado. Você está machucando outra pessoa, está machucando alguém. Então, por isso, precisamos conhecer os nossos sentimentos e conseguir controlar. Tem uma história na Bíblia que vai falar sobre 4 jovens. 4 jovens. O povo de Deus estava em guerra com o exército da Babilônia, do rei Nabucodonosor. E eles perderam essa guerra para esse rei. Então, o rei ele levou algumas pessoas dos hebreus, do povo de Deus, para serem escravos na Babilônia. E entre essas pessoas do povo de Deus estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 jovens eles foram levados cativos para um lugar totalmente diferente, para serem escravos, só que eles eram jovens muito inteligentes. Então eles foram servir na corte do rei.
para eles estudarem mais e se tornarem sábios lá na Babilônia. Mas eles perderam a guerra, eles foram levados do seu povo, da sua terra, para uma terra estranha, onde eles adoravam outros deuses. E aí eles tiveram que mudar os seus hábitos alimentares, eles tiveram que mudar de roupa, eles tiveram que mudar tudo na vida deles, eles tinham todo o motivo do mundo para ficarem com raiva. Mudaram até o nome deles. Daniel se chamou Beltesazar, o outro se chamou Sadraque, e o outro se chamou Mesaque, e o outro se chamou Abednego. Olha os nomes esquisitos que deram para eles, né? Eles mudaram tudo na vida deles, eles tinham que esquecer de todo o seu passado lá em Israel, com o seu povo, viver em um outro lugar. Então eles tinham todos os motivos do mundo para ficarem com raiva. Ficar com raiva do rei, ficar com raiva daquele povo, ficar com raiva, talvez, de Deus. Por que o Senhor fez isso conosco? Por que Ele nos deixou ser levados para esse lugar? Mas eles não ficaram assim. Com certeza lá no fundinho eles ficavam com raiva de, nossa, eu saí da minha terra, eu tive que mudar todos os meus hábitos, eu estou numa terra estranha para ser escravo. Mas eles não deixaram com que a raiva dominasse o coração deles. E aí o rei ordenou para que todos aqueles jovens, todos os jovens que foram levados para lá, tinham que comer do banquete do rei, que era vinho, aquelas carnes gostosas, bem assadas, um monte de comida. Só que essas comidas eram consagradas aos deuses deles. E era costume do povo não comer. Era a lei do povo, que não podia comer esses alimentos consagrados aos outros deuses. Então, eles falaram para ele que eles só iriam comer ervas, frutas, vegetais e água. E se nos 10 dias eles ficassem saudáveis, ficassem bons, eles poderiam ficar com essa alimentação, continuar com essa alimentação. Então, eles confiaram em Deus. Eles deixaram com que Deus trabalhasse na vida deles. E depois desses 10 dias, só comendo esses alimentos, eles não comeram dos manjares do rei. Eles comeram só os alimentos que eles já comiam antes na sua terra. E eles ficaram ainda mais saudáveis, mais fortes do que os outros jovens que estavam comendo aquela comida do rei. Então, eles não deixaram que, mesmo com todo aquele problema que eles estivessem passando, toda aquela situação, eles não deixaram com que a raiva dominasse o coração deles. Eles permaneceram com seu coração fiel, confiante em Deus, deixando tudo na mão de Deus. Então, mesmo que você tenha todos os motivos do mundo para ficar com raiva, não deixe que a raiva domine o seu coração. Saiba controlar e confie no Senhor. Confie no Senhor. Deposite a sua confiança no Senhor, assim como os 4 jovens fizeram. Deixe nas mãos dele que o Senhor, ele sabe trabalhar. O outro sentimento, o último que nós vamos falar, é sobre a alegria. É tão bom quando a gente fica alegre, quando a gente está feliz. Quem dera em toda a nossa vida a gente ficasse feliz sempre, né? Mas há momentos para cada coisa. Há tempo para tudo. Há um versículo na Bíblia, em Filipenses 4:4, que vai dizer: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Há uma passagem na Bíblia que vai falar que Paulo e Silas estavam pregando o evangelho para as pessoas. Só que as pessoas não gostavam muito, elas não acreditavam em Jesus e não queriam muito saber disso. As autoridades não gostavam disso, era proibido. E aí, levaram Paulo e Silas para a prisão, para eles ficarem presos lá, porque não podia estar pregando sobre um outro Deus, sobre um evangelho. Eles não acreditavam nisso, não gostavam disso, e começaram a falar mentira sobre Paulo e Silas, bateram em Paulo e Silas e prenderam eles. E aí eles colocaram algemas nos seus braços, nas suas pernas. Eles ficaram naquela cela escura, que não tinham o que comer, que tinha rato, e era muito ruim ficar lá. E eles poderiam ficar tristes, poderiam ficar com raiva, por que eles fizeram isso com a gente? Poderiam ficar com medo talvez de apanhar de novo, ou medo de serem condenados à morte. Eles tinham todos os motivos do mundo para sentir qualquer coisa. Mas a Bíblia vai falar que nessa situação, Paulo e Silas começaram a orar
na madrugada e começaram a louvar ao Senhor com alegria, começaram a glorificar o nome do Senhor, começaram a bendizer o nome do Senhor. E aí, Deus, ouvindo a oração de Paulo e Silas e ouvindo os louvores de Paulo e Silas, ele trouxe um grande terremoto naquela prisão. E aí tudo começou a tremer, e aí as algemas caíram dos seus braços, das suas pernas, e a porta se abriu, e eles saíram de lá de dentro daquela prisão, porque o Senhor ouviu a oração de Paulo e Silas, os louvores de Paulo e Silas, e viu que nos momentos difíceis eles não deixaram que todos aqueles sentimentos ruins dominassem o coração deles. Eles souberam controlar o medo, controlar a raiva, a tristeza, mas eles deixaram com que a alegria no Senhor, a esperança no Senhor dominasse o coração deles. Eles confiaram em Deus, eles se alegraram em Deus, assim como a gente leu naquele versículo. Tenham sempre alegria no Senhor. Então, assim como Paulo e Silas, mesmo você passando por momentos difíceis que a gente passa, como o que a gente está passando agora, do coronavírus. Quantas pessoas não morreram? Talvez você tenha perdido um familiar que morreu com essa doença ou com outra doença, mas ao longo da nossa vida, a gente vai passar por esses momentos tristes, esses momentos difíceis. A gente vai sentir alegria, a gente vai sentir raiva, a gente vai sentir tristeza, medo, é normal. Mas como eu falei, a gente precisa controlar. Tá vendo que os potinhos eles são transparentes? Como eles são transparentes, a gente consegue ver tudo que tá dentro dele, não é? Assim a gente tem que ser com as pessoas. A gente precisa mostrar o que tá dentro de nós. O que eu tô sentindo? Se eu tô sentindo medo, eu preciso falar com alguém, porque essa pessoa ela pode me ajudar. Se eu estou me sentindo triste, eu preciso falar com alguém, porque essa pessoa pode me dar um conselho, pode me dar um abraço, uma palavra amiga. Assim como Jesus estava triste, ele falou com o Pai, ele falou com seus discípulos. Quando os discípulos ficavam com medo, eles clamaram a Jesus. Quando os 4 jovens eles foram levados cativos para a Babilônia para serem escravos, eles confiaram no Senhor. E nos momentos de aflições que Paulo e Silas passaram, eles se alegraram no Senhor. Então, aprenda a controlar as suas emoções. E apesar de tudo que você passar, que seja ruim, que seja triste ou que seja bom, deposite a sua confiança no Senhor. Ele vai te ajudar a controlar os seus sentimentos. Ele vai te ajudar a passar por todos os momentos dessa vida. Então, deposite a sua confiança no Senhor. Confie no Senhor. Se alegre no Senhor, como aquele versículo diz. Tenham sempre alegria. Tá bom, crianças? Essa foi a aula de hoje. Eu espero vocês no próximo domingo. Com as outras tias vão dar aula também. Então, fiquem com Deus, se cuidem e tenham sempre alegria. Um beijão. Fiquem com Deus. 1, 2,